esposa de Eduardo Bolsonaro, Isa Bolsonaro, declarou que ele está bem, sugerindo que o deputado enfrenta um momento. Além disso, ela manifestou apoio a Nicolas Ferreira, indicando alinhamento político ou suporte público ao parlamentar. Enquanto isso, a madrasta Michele fritou bananinha. Vamos falar sobre isso agora com a nossa Daiane Oliveira no Plano Teórico. Olha lá. Daiane Oliveira, a fritada de bananinhas foi um recado bastante claro, né? Foi muito direta, né? E olha que a Michelle, ela tende a utilizar outras artimanhas, mas sobre as bananinhas ali foi bem direta. Só que antes de falar da Michelle, Ana, a gente tem que falar de uma outra pessoa, que é uma pessoa que não se envolve tanto na política, que não está tão ativa ali, né, na vida do companheiro nas redes sociais, mas apareceu agora para tentar para tentar salvar o mínimo da dignidade que talvez tenha restado para o Eduardo Bolsonaro. O Flávio também, mas para o Eduardo, que é o tema dessa matéria. E por que eu falo o mínimo da dignidade? Porque ele já conseguiu jogar todo o trabalho político feito ao longo de anos, e eu até digo ao longo de décadas, né? Porque o Bolsonaro preparou os filhos para a vida política no lixo. Ele não se importou nem um pouco com absolutamente nada na tentativa aí de salvar o seu pai, forçando, né, uma ideia de que o pai precisaria dessa anistia, porque o Trump iria colocar sanções. Ele foi, né, lutar contra o Brasil efetivamente, e depois de conseguir sanções, ele não tinha mais como voltar. Ele ficou preso, exilado, e agora, né, o que sobra a ele é justamente essa repercussão que é negativa, e ele ainda tenta algum poder dentro do próprio partido, que é muito difícil, dadas as circunstâncias. Então, vou te pedir, Ana, para trazer a matéria que vai falar o que a Heloísa Bolsonaro revelou sobre o estado do seu marido. É algo que a gente já fala aqui no Meteoro há muito tempo, né? Mas é estranho que a mulher do Eduardo tenha dito isso. Vamos A lá, gente Ana. percebeu. Vai lá. 94, quem também se manifestou foi a esposa de Eduardo Bolsonaro, Heloísa Bolsonaro. Ela saiu em defesa do marido após Nicolas Ferreira afirmar que ele não está bem. Ela até concordou, mas deu a sua explicação. A declaração ocorreu depois de nova troca de críticas dentro do Partido Liberal, envolvendo também a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República. Em publicações nas redes, Heloísa escreveu o seguinte, abre aspas, Eduardo não está bem porque continua trabalhando todos os dias de forma voluntária pelo Brasil que acredita, fecha aspas. Ela acrescentou que o marido carrega uma cobrança e um peso absurdos nas costas, além da dor da saudade. Segundo o relato, a família está há 1 ano nos Estados Unidos e teria deixado o Brasil por obrigação. E completou afirmando que acredita na eleição de Flávio Bolsonaro e que, com o cunhado na presidência, a história será outra. Vamos ampliar também para a gente ver em detalhes o que escreveu a esposa de Flávio Bolsonaro. Vamos ampliar aí na tela, vou me aproximar aqui um pouquinho. Ela disse o seguinte, ele pode não estar bem mesmo, é humano, carrega uma cobrança e um peso absurdo nas costas, além da dor da saudade, mas é incansável e também nossa base emocional, firme como uma rocha que não deixa a gente, no caso, eu e as filhas, Geórgia e JH, desmoronar. Literalmente, postei e saí correndo, porque Eduardo Bolsonaro entrou num voo sem ter visto esse post. E coloca uma risadinha, haha, mas é isso. Essa semana completa 1 ano que saímos do Brasil sem poder retornar. São muitos os sentimentos e gostaria de conseguir gravar um vídeo sem chorar. Mas se Deus quiser, no ano que vem, com Flávio Bolsonaro presidente, a história será outra, disse Heloísa Bolsonaro, que realmente não costuma se manifestar sobre questões políticas. Ainda tem outra parte, da mensagem. Mesmo assim, pai e filho conseguiram dizer o essencial, tomaram decisões
como homens adultos que compreendem o preço da liberdade. Quando surgiu a possibilidade de negociação, Eduardo alertou: pai, o que estamos fazendo pode acelerar a sua prisão, mas eu vou lutar por liberdade para todos os injustiçados do 8 de janeiro, não apenas pelo senhor. Jair Bolsonaro respondeu: se não for para todos, não será para mim também. Então ela faz ainda outro relato aí envolvendo o 8 de janeiro. E aí sim, ela depois relata linda, né? Sobre a situação do marido, né? Eduardo Bolsonaro não está bem porque continua trabalhando todos os dias de forma voluntária pelo Brasil que acredita, né? Esse embate começou, trazendo agora aqui um contexto importante, após Eduardo Bolsonaro declarar ao SBT News que... É isso, né? Isso, era isso, Ana. Que coisa comovente, né? Que história bonita, né? A gente está percebendo aí um racha que é óbvio. O Eduardo, ele não gostou de algumas atitudes, algumas pessoas apontam aí que a Michelle faria uma dobradinha com o Nicolas. A Michelle também interferiu politicamente na vida da família do clã Bolsonaro, né? Ela reclamou lá do raspa-caneco e da relação com Ciro no Ceará. Ela fez outras reclamações, né? Bancou a Caroline de Tone, bancou outras pessoas, outras figuras que não são tão bem vistas assim pelo próprio clã bolsonarista, que são secundárias no clã bolsonarista, mas a Michelle, por ser do PL Mulher, resolveu colocar algumas figuras ali em locais-chave. Isso não foi bem visto por muita gente, não à toa a Michelle se afastou do PL Mulher. De acordo com o Valdemar, teria ali um espaço para a Michelle no Senado, mas os filhos do Bolsonaro também não querem a Michelle. Na verdade, eles querem que a Michelle continue fazendo a marmita do Bolsonaro, ou pelo menos dizendo que está fazendo a marmita do Bolsonaro. Mas tem uma coisa, tá? Eu vou te pedir, Ana, para trazer uma outra matéria, porque apesar da marmita do Bolsonaro, ela ainda teve tempo de fazer uma brincadeirinha com Bananinha, que é a banana ali, que mais uma coisa, o pessoal do chat estava avisando que essa banana, que é a banana comum, né, a banana que já é doce, são implementadas algumas receitas, mas comumente as pessoas não são de fritar essas bananas. Então é interessante, né? Geralmente as pessoas fritam a banana da terra. E ela vem com essa receita que ela traz, fritando bananinha, gente. Bananinha, é muito óbvio assim o que ela fez. Eu vou te descer um pouquinho até a gente chegar na foto da banana, por favor, Ana, que ela coloca ainda a mensagem. 91ª refeição. Sou grata a Deus por me dar saúde, condições e criatividade para cuidar do meu amor através de algo tão simples e tão cheio de significado. A comida feita com carinho. Ele ama a banana frita. E quando envio, sempre diz... deixa eu só descer um pouquinho. Pois é, sempre diz que é uma surpresa boa. Isso aquece o meu coração. E aí a Michelle cortou as bananinhas ali, bem pequenininhas, olha lá, como estão cortadinhas, ó. Fritou um pouquinho, e essas bananas, que não é a banana da terra, são enviadas aí, segundo a Michelle, para Bolsonaro. Tem pessoas que, inclusive, colocaram na publicação que era uma provocação ali com o Eduardo, e alguém até comentou assim, continue fritando banana enquanto o Flávio e Eduardo estão trabalhando duro para resgatar o país. Claro que sabemos a linha machista que é, né, dos bolsonaristas, e para eles, de fato, a Michelle não deveria estar na vida política, deveria estar fritando bananas. Mas olha o absurdo que é isso. Eu não duvido, Ana, vou repetir, que isso seja, sim, uma alfinetada na vida aí do Eduardo Bolsonaro. E, particularmente, eu acho que é bem feito, mas a surpresa é que a Heloísa resolveu botar as caras também e defender o seu marido. Mas que ele não estava bem, todos nós já sabíamos. Isso é uma coisa muito óbvia. A questão é que ele não estava bem porque ele queria defender o Brasil. Ele não estava bem porque ele simplesmente queria anistia para o seu pai, um criminoso. E a gente pode dizer que ele é um criminoso, porque ele já foi condenado e ele está preso cumprindo a sua pena.
Então, ele queria anistia para um criminoso, ele queria defender bandido. É por isso que ele está com os nervos à flor da pele agora. É isso, né? O que você achou da mensagem da Heloísa? Eu tinha 2 perguntas para você, Dai. Primeiro, eu comentei isso mais cedo nessa live hoje, mas eu acho que eu já sei a sua resposta. Gosto da bananinha, não é aquela coisa: "Ai, eu vi ela jogar o limão mofado no lixo", lembra do Big Brother? "É o meu emoji", não sei o quê. Não, tá muito claro o recado, né. Uhum, tá muito claro. Tá, aí por outro lado, eu ia te perguntar, você acredita que a Heloísa escreveu esse texto sozinha sem o Eduardo saber? Com toda certeza não. Voltamos, inclusive, a dizer que a Heloísa costuma não se envolver com os debates políticos. Então, acho que não, viu, Ana? Texto tão me chamou a atenção, sabe, um texto tão calculadinho, tão assim, parece um release, sabe, o texto dela. E ainda faz questão de dizer isso, assim: "Não, eu postei e saí correndo, porque tá num avião e tal". Aham, esse aqui é irmão desse aqui, né, por favor. Eh, mas assim, sobre o texto dela ali, do quanto tá bem, coitado, porque trabalhar todos os dias e, nossa, muita saudade do Brasil. Volta. Por que que vocês não voltam mesmo? Você tá faltando voo? Não tem voo dos Estados Unidos? Por quê? Por que, Dai, que voltam? Eu não sei, não consigo imaginar um motivo. Talvez seja pra estar aí processos, né. Com medo de uma prisão, né? Eu acho que tem alguma relação assim com isso, né? O medo de ficar na papudinha também. E mesmo com essa coragem toda que demonstra Eduardo Bolsonaro, coragem, ele teve coragem, se não teve essa coragem, essa força de país para fatos, e mesmo com essa coragem toda, ele lá mandando um recadinho, ainda se fazendo de coitado, deputado, não tem oposição, mesmo força, Dudu, força, porque a Ável, isso daí. Que bom, né, que essa família é tão unida, postam coisa, sabe, sobre Amor, respeito, muito respeito, muito amor. ela disse esses tempos aí que ela se sentia presa junto. Eu só comentei, eu acho que ela quis dizer, ela se sente presa ao Bolsonaro, né. É de granas, coisa de viagem e tudo mais, mas aí, Michele, eu também confio muito que a Michele tá cozinhando, eu confio em você. Ficamos por aqui e a gente volta em instantes. Mais notícias horrorosas, a gente manda, tá?